Pronto, 21 de julho, meus amores, mais uma linha de redação, voltando ao esquema do Enem, por favor, coloquem a presença de vocês, todos vocês, muito bem, muito obrigado. Vocês estão mais juninos? Estão, né? Isso. Vamos lá. Não vou me deter em tempo para falar um pouco dos temas de outras provas, visto que nosso processo mais importante é, claro, o Enem. É o interesse maior de todos. Mas vocês viram, né? Vocês perceberam que há temas aí nessa apostila, estilo FUVEST, UNEB e ITA e uma parte da Baiana se equivalem, porque a Baiana também cai temas filosóficos, a UNEB também cai temas filosóficos. FUVEST e ITA, todos esses quatro têm essa característica e que você pode usar esses temas caso você deseje fazer uma dessas provas. O Enem é só tema social, como nós estamos acostumados, e com o formato deles, a Unicamp tem uma construção bem particular. Também nós temos temas médicos, né, para a Baiana, temos temas sociais que caberiam para a UNEB e para a FUVEST, enfim, tem para todo mundo, como eu já disse, àquela época, tá certo? Eu queria explorar apenas o grupo 1 aqui, que é o grupo o qual nós temos a obrigação de investigar o grupo do Enem. Esse é nosso foco mais específico, correto? Deixa eu baixar, né? Deixa eu me baixar aqui. Grupo 6. Beleza. O texto 1 fala o recorde histórico, o número de endividados no Brasil. Bateu recorde em abril de 2021. 46% da população teve renda reduzida no ano passado. Gente, 46% da população economicamente ativa no Brasil, quase 40 milhões de pessoas. Só dá para dar endividado quem é população economicamente ativa. Só que nós vamos incluir aí aqueles em que os pais, os parentes fizeram os mais novos ou os mais velhos de laranjas, né? Temos uma porcentagem que disso daí, infelizmente. Temos também aí os informais, né? Então você tem assim pelo menos entre 40 e 50 milhões de pessoas, endividados, né? E aí fala-se da Base Nacional Comum Curricular, do Programa Nacional de Educação Financeira nas escolas. O texto 2 fala, né, do ensino fundamental com educação financeira a partir de dezembro de 2017. Fala-se da BNCC. BNCC, não esqueça, é a Base Nacional Comum Curricular, que foi alterada com a confecção da lei do novo ensino médio. Então, alguns conteúdos passaram a ser inclusos no ensino médio que devem ser trabalhados de forma transversal. Ou seja, não vai estar em uma disciplina em específico, não vai ter tópicos em específico, vai ter orientações de atividades nos livros didáticos comprados pelas escolas públicas e nos livros didáticos comprados também pelas escolas particulares, e os professores vão poder trabalhar esses tópicos de educação financeira. O que só me irrita com relação a isso é que há um acréscimo de conteúdo e não há uma diminuição, um aumento de tempo. O ideal é que houvesse acréscimo de conteúdo e houvesse uma diminuição de certos conteúdos também, porque tem algumas coisas do ensino médio que não fazem sentido estudar no ensino médio. Não faz sentido estudar eletromagnetismo no ensino médio, em física. Sinceramente, gente, não faz sentido. Não faz sentido estudar muitos tópicos de química no ensino médio. Também não faz sentido estudar algumas coisas de história, de sociologia, de geografia. Enfim, isso não é reformulação, isso não é um novo ensino médio. Isso, o que foi feito com os itinerários formativos, aumentou a demanda das escolas e dos estudantes, né? Infelizmente. E aqui tem também 7 coisas que você precisa saber sobre educação financeira nas escolas, né? Aqui,
2017 o tema passou a ser obrigatório. No ensino médio o assunto não é obrigatório, porque a Base Nacional Comum Curricular ainda está em discussão. É obrigatório no ensino fundamental. A educação financeira não é uma disciplina específica, é um tema, assim como a educação ambiental, sexual e para o trânsito. O conteúdo não deve ser abordado somente em matemática. A temática deve ser trabalhada na grade das diversas disciplinas e áreas de conhecimento, como história e língua portuguesa. O objetivo é que as crianças e adolescentes aprendam a administrar seus gastos, para que no futuro tenham uma vida saudável financeiramente. O aprendizado visa a uma prática de consumo consciente, diferenciando vontades e necessidades. Assista aos apoiamentos dos jovens, blá, 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 blá. Eu adoro essa cultura capitalista que é um assédio absurdo nas redes sociais, na mídia em geral, e a pessoa se endivida, não é culpa dela, você precisa ser educado. As pessoas parassem de assistir propagandas e programas que têm propagandas. Nossa, isso quer gerar uma comoção, quer dizer que as pessoas não estão valorizando o trabalho, né, das grandes corporações e marcas. Mas enfim, aí tem aqui o infográfico, ó, falando mais ou menos o que deve ser aprendido no primeiro e segundo anos, terceiro e quarto anos, quinto e sexto anos, sétimo, oitavo e nono anos, né, do ensino fundamental. E aí temos a proposta que é a importância, certo, de oferecer educação financeira nas escolas brasileiras. Tranquilamente, né, educação financeira, tema central, e a importância de oferecer no D1, a importância de oferecer 2 no D2, e escolas brasileiras, o outro delimitador. Pronto, perfeito, fácil, né? A gente deve oferecer educação financeira para que as pessoas melhorem sua relação com o dinheiro, para que elas não fiquem endividadas, para que elas não relativizem o seu trabalho, porque quando um indivíduo ele trabalha X horas por semana, ele recebe X dinheiro, quando ele paga uma conta atrasada, ele relativiza o trabalho dele, porque ele vai pagar juros. Tudo que tem juros é como se você perdesse dinheiro para algo pelo qual você não comprou, né? Você deve lá R$ 200 a conta de luz, você atrasa 10 dias, isso vai gerar 10%, você vai pagar 220, foram R$ 20 rasgados. Então, a pessoa não só precisa entender que vai organizar os gastos para não gastar menos e não gastar mais, é para que ela possa organizar a vida financeira. Pagar as contas em dia é não perder dinheiro, isso é a primeira lição. Para que você organize melhor, é não perder dinheiro para uma atividade que pode ser completamente reestruturada, né? Poxa, meu telefone vence dia 3, eu só recebo dia 5. Muda a data de pagamento. Ah, mas às vezes dia 5 não está na minha conta, muda para o dia 10. Enfim, essas questões que são básicas e burocráticas, juros, né, sobre uma conta que não foi paga, juros sobre um financiamento, trabalhar a ideia de financiamento na cabeça dessas crianças. Educação financeira é um tema importante, precisa fazer. Aqui, ó, no Dia Mundial da Luta contra o Câncer, lembre-se de que o diagnóstico precoce é o mais valioso aliado. Nós temos aqui textos, inclusive temos um infográfico sobre quais são os cânceres que mais aparecem entre homens e mulheres. Câncer de próstata e de mama, inclusive, há um avanço muito grande. Se houvesse uma cobertura de exames para a maioria da população brasileira, esses cânceres mal estariam matando ainda hoje. Continuam matando porque nós não temos uma cultura da medicina preventiva. E o que é a medicina preventiva? É usar de outros meios, que não só os científicos e técnicos, para estabelecer um autocuidado mais efetivo em trato da saúde. Então, fazer check-up anualmente é um traço da medicina preventiva. Diga. O colo retal é o canal do final do intestino até o ânus. É uma região ali que tem uma certa sensibilidade e tem doenças terríveis, super antissociais que as pessoas têm nessa região. A colonoscopia serve para poder mapear se a pessoa tem algum tipo de sangramento, ferida, para que se gere um tratamento e isso não gera doença grave. Existe uma doença grave chamada retocolite, ite é inflamação, né?
Retocolite ulcerativa. A pessoa tem uma inflamação no colo, a ponto da inflamação ela ser oscilante e em alguns momentos do mês a pessoa perde completamente a sensibilidade do colo. E você sabe que é o cólon que com sua, digamos assim, com sua pressão, com seu espasmo, é que gera o que nós chamamos de efeitos peristálticos. Ou seja, a campainha do número 2. Assim, ó, tô descendo. Pera aí, pai, você segura a tua onda. Que não tem como eu ir agora, vamos dar um tempinho rapidinho que a gente já consegue. Então a pessoa perde sensibilidade. Quando toca a campainha, ninguém ouve lá embaixo, aí desce direto. Só perde essa sensibilidade. Imagine que coisa horrorosa. É péssimo. Retocolite ulcerativa e doença de Crohn, né? Também é algo similar nesse sentido. E a doença de Crohn ainda é pior, porque ela tem a ver também com questões emocionais. Questões emocionais também debilitam o organismo e a pessoa fica sem essa sensibilização. São duas, essa e eu acho que uma tanto quanto hiporespasmo menstrual, né? Eu tinha um colega que tinha isso daí, um colega de sala, e eu já tive de... quando a mulher tem um ciclo de fluxos menstruais completamente anormais. Eu tinha uma colega que ela ia sempre de casaco para a escola, casaco escuro, né? A escola não, já era faculdade. Ela sempre amarrava na cintura. Quando a menstruação dela chegava, invariavelmente ela tinha desmaios e fluxos assim absurdos. Lembro de uma vez a gente assistindo aula, ela tomou um susto assim, quando a gente viu, estava escorrendo pela cadeira assim o sangue, parecendo que tinha um balde assim com 1 litro de sangue descendo. Aí ela desmaiou. Aí eu peguei ela no colo, alguém chamou o SAMU, correu-se. O SAMU chegou e foi embora, alguém foi com ela. Eu lembro que eu fiquei vermelho. Minha camisa, eu lembro que era amarela até hoje, perdi a camisa. Todo vermelho. Eu segurei ela aqui, no fluxo, também deve ser extremamente antissocial. Ambas precisam de tratamento, com injeções, com um monte de coisa. Eu não sei como é que a gente chegou nesse... Rafael me perguntou. Mas de câncer falamos de cólon e depois de não sei o que, menstrual. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá todo mundo aí? Prestando atenção? Sim ou não? Eu lembro de biologia, eu fiz ensino médio, né? Fiz ensino médio. Tudo bem, Joãozinho? Pronto. Eu não posso nem dizer que isso é uma aptidão, porque minha família é hipocondríaca. Minha mãe sabe todas as doenças do mundo. Eu disse para ela que, estou sentindo isso. Essa deve ser tal doença. Então a convivência fez isso. Tá? Aqui a gente tem um infográfico com as principais incidências de cânceres, né? Você vê que a próstata no homem e a mama na mulher ainda são os principais. Agora entendi porque Rafael perguntou, é verdade, os cânceres coloretais são extremamente comuns. Extremamente comuns, infelizmente, né? Aí, no caso, né? O das mulheres é colo de útero, né? O colo retal masculino também é comum. Aí tem pulmão, estômago, bexiga. Depois disso a mulher tem tireoide, colo de útero e pulmão. Colo de útero tem a ver quase que uma totalidade com HPV, né? Com HPV. As mulheres ainda têm que ter esse cuidado em excesso com as relações sexuais, porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas são quase que todas assintomáticas nos homens, principalmente porque o órgão sexual masculino é externo, e quase todas sintomáticas nas mulheres, porque o órgão sexual feminino ele é interno, né? Muda o pH, todas essas coisas. Então a mulher, ela obviamente, sintomaticamente aparece com mais facilidade, né? Os desafios da luta contra o câncer no Brasil é um tema também interessante, porque é uma doença drástica. É uma doença que mata muito no Brasil, certo? Texto 3, com a mesa aqui de São João. Texto 3, não, tema 3. O tema 3 fala das organizações criminosas, ou seja, aqui o tema é o sistema carcerário brasileiro. Gente,
é um assunto extremamente importante, tá? Extremamente importante. Esse dado aqui ele está um pouquinho desatualizado. E olha que esse infográfico tem uns 2 ou 3 anos. Mas nós já temos hoje, viu? Nós já temos hoje quase 700 mil pessoas presas no Brasil. O Brasil está revezando com a Rússia, às vezes passa, às vezes não passa. O principal país de pessoas presas é os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, vocês sabem, as cadeias elas são privadas, elas são participação pública, PPP, né? São PPPs, parceria público-privada. Então, o Estado paga a empresas, a empresários que ganharam licitatoriamente, olha a palavra bonita, licitatoriamente, ganharam a concessão dos presídios. E com a concessão dos presídios, essas pessoas fizeram o quê? Elas lucram com prisões. Por isso que nos Estados Unidos, se você cuspir perto de um monumento histórico, lá vão te prender, você vai pagar $50 de fiança e vai sair. Mas vão te prender. É um negócio complicado nos Estados Unidos. A China, 1.600.000 é até pouco para a população chinesa, né? Às vezes tem pena de morte lá, eles matam muito, inclusive. Né? E Rússia e Brasil nesse contexto. O Brasil tem, metade não concluiu o ensino fundamental, tem várias, né? A maioria de negros, né? A maioria são de jovens. Você tem aqui, 70% dos presos cometeram um crime contra o patrimônio. 1 em cada 3 pessoas presas no Brasil hoje estão presas por causa do tráfico de drogas. Tá? Por causa do tráfico de drogas. Nós temos aqui também uma demanda que é interessante, que é a seguinte. No Brasil, né, 40% dos presos são presos provisórios. Eles estão ali na cadeia esperando audiência de custódia. Em países desenvolvidos, a audiência de custódia tem em média de 5 a 10 dias para acontecer. No Brasil, que temos 1/3 dos defensores públicos que deveríamos ter, a audiência de custódia chega a demorar 136 dias. 136 dias. Em 136 dias, o playboy de condomínio que foi pego numa blitz, comprando maconha para ele e 10 colegas que iam fumar no playground do prédio onde mora, no bairro de classe média. Ele aí é preso, né, não se consegue soltar ele é enquadrado como traficante, é crime inafiançável em primeira instância, só se provar que havia outras pessoas envolvidas e ele entregar, enfim, aí ele vai preso. Aí ele espera 140 dias para aquela audiência de custódia, que é aquela audiência que o preso é colocado frente ao juiz, o juiz pergunta se é culpado ou inocente. Aí o advogado de defesa e o advogado de acusação vão negociar, tentar convencer o juiz se tem fiança, se não tem fiança, se deve ficar preso, não deve responder em liberdade, blá blá blá, essas coisas todas. Essa é a audiência de custódia. Nos Estados Unidos, quando estão em crise, demora 10 dias para acontecer. Aqui, como demora quase 5 meses, o indivíduo já virou marginal. E porque ele já foi capturado lá dentro por alguma facção criminosa. É complicado, bastante complicado. É um tema importantíssimo, porque a gente está acostumado na nossa cultura, né? As dificuldades em estabelecer melhorias ao sistema carcerário brasileiro. É um tema complicado. O sistema carcerário no Brasil hoje, gente, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Eram para ter 8 numa cela, tem 13. A grande maioria negra. A grande maioria nunca teve um ofício na vida. 75% de reincidência. Ou seja, saem 4, 3 voltam a cometer crime. Qual é o problema principal do sistema carcerário? Não é uma pauta eleitoreira. Se eu me candidatar e disser assim, eu vou resolver o sistema carcerário no Brasil, o pessoal vai dizer assim, o quê? Sistema carcerário? Para quê? Um bando de vagabundo? Marginal? Eu não mereço. Não é uma pauta que as pessoas considerem significativa. Só que é um erro nisso, gente, porque no Brasil cada crime só faz com que o indivíduo pegue 30 anos de prisão. 30. E no Brasil a regressão de pena
é a cada 1/6 dela. Então, se o cara pega 30 anos, em 5 anos tem a primeira progressão de pena. E aí vai se avaliar se ele deve ficar preso ou se ele pode sair incondicional. Se no Brasil um indivíduo, pai de família, foi para um bar com a família, assistindo um jogo de futebol, lá teve uma confusão, ele discutiu com o cidadão, os dois saem, as vias de fato saem na mão, caem no chão lá os dois, esse pai de família tira uma arma registrada no nome dele para se defender e mata esse cara, mata essa pessoa. Aí ele é réu primário, nunca cometeu crime, tem laços com a comunidade, trabalha, né? Todos os atenuantes possíveis. Aí vamos dizer que ele pegue, sem nenhum agravante, pena máxima para homicídio simples, que é 18 anos. Bom comportamento e todos esses atenuantes em 3 anos, que é 1/6 da pena, que é a progressão. O juiz vai dizer assim, esse cara aqui matou numa briga de bar, né? Não tem nada contra ele, bom comportamento, joga esse cara na rua. Aí tá cheio esse presídio. E aí 3 anos depois ele volta à sociedade. E aquela família perdeu aquela convivência com aquela pessoa que ele brigou e deu um tiro. É complicado, as leis no Brasil são bem frouxas também. E boa parte da população pensa o seguinte, que tem de tratar o preso mal. Eu não estou defendendo que se coloque um preso num hotel de 5 estrelas e que ele receba botox e massagens capilares de vez em quando. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você pega um pitbull, bota numa casinha e você deixa ele sem comida uma semana e fica futucando ele todos os dias, quando ele sair, ele vai te lamber ou vai te morder? É isso. A gente maltrata o preso, ele volta para conviver em sociedade com a gente. E o objetivo do presídio era ressocializar ele. Eu entendo que é um assunto do gente bem sensível, bem complexo, mas é uma bomba relógio, porque vai chegar um momento que não vai dar certo. E mais, você sabe quanto é que cada preso custa para o Estado brasileiro? R$ 1.600 por mês. É um salário mínimo e meio. Se ele estivesse aqui fora, ele estava ganhando um salário mínimo. Ele estava dentro, ele gasta salário mínimo e meio. De água, luz, né, alimentação e todas as outras despesas relacionadas a ele. É um tema também importante, viu? Importantíssimo. Pandemia de 2019, pandemia da Covid-19, depressão e ansiedade, juventude. 1 em cada 3 adolescentes brasileiros sofre de transtornos mentais comuns, né? É uma sigla nova agora que é TMC, transtornos mentais comuns, que são aqueles que têm tratamento e que têm sintomas muito parecidos. É a ansiedade, a síndrome de estresse pós-traumático. Pô, mas eu pensava que síndrome do estresse pós-traumático só acontecesse com quem foi para a guerra. Não, gente, pelo amor de Deus. A pessoa é assaltada com violência, a menina é estuprada, não vai ter CTPM, síndrome do estresse pós-traumático. CEPM, CPM, tem sim, tem sim. E um dos mais famosos, mais comuns, é a ansiedade, mentes ansiosas. Do total de adolescentes entre 12 e 17 anos sem transtornos mentais comuns. 30%, 3 em cada 10. Excesso de telas, né? Excesso de acesso à pornografia, a mortes violentas na internet. A internet é um paraíso do inferno. Tem um monte de coisa que não presta ali. Adolescentes de 12 a 14 e de 15 a 17. Tem mais entre 15 e 17. Meninas, mais, 40%. 40%. Porque sair à rua para mulher é difícil, né? Sair à rua é amedrontador, né? O assédio é forte. Por sexo, 12 a 17 anos tem transtornos mentais comuns. As meninas, quase 40, os meninos, quase 20. Um pouco mais de 20. O ápice do problema ocorre aos 17 anos. 44,1% das meninas e 27% dos meninos têm algum transtorno mental comum. E aqui você tem, estratégias para conter o aumento da ansiedade na população jovem brasileira. Outro tema interessantíssimo. A ansiedade é uma epidemia
já em solo brasileiro, alcança uma parcela significativa da população jovem, principalmente como marcou o texto aí. E crise de ansiedade, esse ano houve até crise de ansiedade coletiva em escolas do país por causa da pandemia. Essa situação que a gente está vivendo agrava a ansiedade. Os jovens voltando para a escola, nós sabemos que muitos deles não estudaram no ensino médio, não produziram e terão de produzir agora. Na escola que eu trabalho, a direção foi na sala, dizendo assim, né, o professor dando aula, e aí o professor chamou a atenção do guri e falou assim, professor, você está se esforçando aí, ninguém vai ser reprovado não. Aí o professor foi lá embaixo, olha o que os guris estão dizendo, a direção foi na sala, tem um sabão, oxe, depois do intervalo tinha umas 10 meninas passando mal na enfermaria, um monte de gente passando mal, tendo taquicardia, né? Rapaz, o negócio tá brabo. Viu, gente? Olá. E o texto 5, tema 5, que é o que nós vamos fazer agora, é o tema dos cigarros eletrônicos. Olha só, Luquinhas, que tema interessante. A gente tem que falar do que o povo está falando. E a Anvisa prometeu aí para breve uma regulamentação. Por enquanto, ainda é proibido o consumo de pods e vapers, né? O vaporzinho é o cigarro eletrônico, né? Sim, vários formatos que a pessoa coloca a boca numa piteira e puxa ali a fumaça que o aparelho produz. Os pods é como se fossem vapers descartáveis. Eles têm uma quantidade de, digamos assim, puffs, né? Cada puxar eles chamam de puff e uma quantidade específica de puffs, depois ele acaba. Tá certo? Podemos começar? Pessoas que estão aí em casa, Cris, Gabi, João e todos os outros. Quem é que está aqui? Quem está aqui é Gabi, Bruno, Cris, Ethan, João, Jorge, Luquinhas e Luiz Felipe. Muito bem. Beleza, pode seguir, pode seguir. Muito obrigado. Olha lá, ó. Presta atenção aqui, vamos pensar um pouco a respeito. Vamos discutir. Os cigarros eletrônicos são compostos, no geral, de uma lâmpada de LED, bateria, microprocessador, sensor, atomizador e cartucho de nicotina líquida. Os dispositivos funcionam a partir do aquecimento do líquido que produz um vapor inalado pelos usuários. Além disso, é comum que esse líquido contenha outras substâncias além da nicotina, como acroleína, propilenoglicol, nossa, como é que faz aí esse propileno, faz aquela, né, aquele alcino, alcadieno, carbono aromático, né, como é que monta? Propilenoglicol, glicerina e aromatizantes. E essas substâncias estão presentes mesmo nos cigarros eletrônicos que não contêm nicotina. Não há estudos que comprovem todos os malefícios dos cigarros eletrônicos. Ainda assim, pesquisas apontam que os dispositivos podem fazer mal à saúde, mesmo no caso das opções sem nicotina, e mesmo que possam ser menos nocivos que os convencionais, já que não produzem alcatrão ou monóxido de carbono, que causam doenças pulmonares e câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, o vapor emitido pelos aparelhos pode causar ou aumentar as chances de infecções pulmonares, como enfisema. O INCA reforça que os dispositivos não são seguros, podendo causar dermatite, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Além disso, o Instituto alerta para o risco de experimentação do cigarro convencional, que pode ser 3 vezes maior para pessoas que usam cigarro eletrônico, sendo 4 vezes maior o risco se a pessoa se torna usuária de cigarro convencional, o que acarretaria outros prejuízos à saúde já relacionados, já conhecidos e relacionados à prática, né? Qual é o principal problema do cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico ele não é
inofensivo. Ele tem aí substâncias que acompanham a nicotina. A nicotina, gente, é uma das substâncias mais viciantes do mundo. Diga, Rafa. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa sobre cigarro há muito tempo atrás, e ele veio com o objetivo de fazer as pessoas pararem de fumar, porque é um problema. Pararem de cigarro normal, o gosto do cigarro eletrônico progredindo até parar de fumar. Só que o efeito que ele causou no mundo foi exatamente o contrário. Fez com que muitas pessoas, especialmente jovens, começassem a fumar. E por que isso aconteceu, né? Rafa lembrou que o objetivo do nascimento do cigarro eletrônico nasce como uma espécie de aparelho que tem como objetivo principal ir atenuando o desejo de fumo de fumantes inveterados. A pessoa que já fuma bastante cigarro substitui esse cigarro pelo vapor e aí ele vai diminuindo nicotinas, tem como diminuir a miligramagem da nicotina pelo recipiente líquido, né, da nicotina líquida e uma espécie de tratamento na redução do consumo. Só que o cigarro convencional sempre teve elementos muito antissociais. O cigarro cheira mal, tem uma fumaça que beira a ser tóxica. Gera naquela pessoa que consome cigarro convencional mau cheiro, pele acinzentada, o lábio ele se quebra, os dentes amarelam, a pessoa começa a ter tosse crônica. Então, o cigarro ele gera todo um processo de adoecimento mesmo da pessoa. E aí o vapor tem alguns elementos que atraem muitos jovens. Primeiro, ele não deixa cheiro. As essências, elas podem ser de diversos sabores, de baunilha e morango a pistache e maracujá com não sei o quê. E na pesquisa que eu fiz, eu já vi essência de camarão. Pessoa como se estivesse ali soprando espuma de um escondidinho de camarão, tá? Então, assim, se tem um monte de elementos para fazer com que aquela pessoa ela valorize aquele contato com o aparelho e sua praticidade. Não precisa, as essências duram mais tempo, o aparelho pode ser limpo, você pode entrar em casa, seus pais não sentem esse cheiro, não vai haver aí uma identificação de que o filho e a filha estão fumando. É mais até higiênico, porque o hábito de fumar é um hábito bastante anti-higiênico, né? Colocar a boca naquele filtro do cigarro. Enfim, acabou atraindo elementos, acabou atraindo pessoas jovens pelos elementos relacionados ao cigarro eletrônico. E um discurso de todos os ex-fumantes, o ideal é nem começar, cara. Muita gente começa a fazer isso por influência de outras pessoas. Durante décadas de 50, 60, 70 no Brasil, o fumo sempre foi visto como algo, digamos assim, enobrecedor, né? De sinal de maturidade, de algo chique, de algo de nível superior assim da pessoa. E assim durante muito tempo ficou. Décadas de 80 e 90 foram décadas de listagens enormes de malefícios do cigarro, da eleição do dia 31 de maio como Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, e de diminuição, principalmente em localidades mais quentes, porque nós entendemos muitas vezes o cigarro faz sucesso em localidades muito, muito frias. Né? A justificativa é mais difícil fazer as pessoas largarem. Mas em todos os lugares do mundo, até 1995, havia uma redução significativa do consumo de cigarro. Fizeram de tudo, botaram pessoas quase morrendo nos maços, aumentaram impostos, reduziram o espaço e a possibilidade de consumo, acabaram com os fumódromos. Hoje, fumar embaixo de uma marquise é péssimo. O fumante virou alguém antissocial. Não existe mais área de fumante nos restaurantes. Eu ia pequenininho pro restaurante, a gente entrava e aí o maître sempre perguntava ao meu pai, fumante ou não fumante? Né? E aí a gente ia para a área de não fumante. Mas se configurou
como um cigarro que tirou o aspecto fétido que é do próprio cigarro em si. Depois de se trabalhar tanto o afastamento do jovem do cigarro. Então esse é um ponto complexo, né? Essa proximidade do jovem com o pod, com o vapor, fez com que ele se aproximasse também do cigarro convencional. Um pequeno dispositivo surgiu como uma opção supostamente menos prejudicial à saúde do que o cigarro convencional, ou até mesmo uma forma de ajudar a parar de fumar. Com esse discurso enganoso, o cigarro eletrônico virou sensação nos últimos anos e é usado livremente em bares, festas e até escolas. O Dr. Drauzio Varela mostra que essa moda é, na verdade, uma armadilha e explica também o que está sendo feito para combater o que os especialistas já classificaram como uma epidemia de nicotina entre jovens. Veja, eles são nada mais do que dispositivos para administrar nicotina, a droga que provoca a dependência química mais escravizadora. Eu sei porque senti no corpo, fumei dos 17 aos 36 anos, praticamente 20 anos de consumo de cigarro. Ele tem 76 hoje, 40 anos que não fuma. Quer dizer, já tem 2/3, o triplo do tempo que ele começou a fumar, e ele sempre se coloca no lugar de ex-fumante, porque é uma tentação constante, né, para o ex-fumante. Todo o esforço que nós fizemos para reduzir o número de fumantes está perdido. Estamos criando uma legião de dependentes de nicotina e de fumantes passivos, que ficará com os pulmões doentes, agredidos pela fumaça dos que fumam os eletrônicos, afirma Varela. A nicotina líquida é aquecida dentro desse dispositivo e, ao dar uma tragada, forma-se um vapor. Só que para formar esse vapor é necessário que se insiram substâncias que não existem no cigarro tradicional. O usuário de cigarro eletrônico aumenta em 42% a chance de ter um infarto. Meu Deus do céu. O adolescente que usa cigarro eletrônico, ele aumenta 50% a chance de ter asma, afirma Estela Martins, pneumologista do INCOR. Em média, o cigarro comum oferece 15 tragadas. Um maço teria, então, 300 tragadas. Logo, um vaporizador de 1,5 mil tragadas seria equivalente a 5 maços. Mas a comparação não é tão simples assim, porque o cigarro comum no Brasil tem, no máximo, 1 miligrama de nicotina. Isso é regulamentado pela Anvisa. E os diversos tipos de pod, como não são fiscalizados, podem entregar muita nicotina. Antes fosse só nicotina, viu, gente? Porque tem uma galera que bota benzina dentro. Tem uma galera que pega a maconha, faz infusão, ferve com água no fogão. Aquela água que fica, a pessoa bota dentro do vapor. Né? A pessoa dilui cocaína, mete dentro do vapor. Loló, lança perfume. Meu Deus, muito maluquice. Já tem um povo morrendo por reação das substâncias que misturam e colocam lá dentro. É seguro quando a pessoa usa a essência que é comprada e é feita em fábricas com toda uma fiscalização, ou melhor, com todo um cuidado nessa linha. Mas fazer isso aí vai começar a ter um monte de mortes relacionadas, né? Cada vez mais se descobre que o que tem dentro de um cigarro eletrônico não é só aroma, ácido e nicotina. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas revelou que quase 20% dos adultos entre 18 e 24 anos já experimentaram cigarro eletrônico. 20%, hein? 2 em cada 10. É quase 3 vezes a taxa da população em geral. A pesquisa não entrevistou menores de idade. Quer dizer, entre menores é capaz de ser maior, né? É capaz de ser maior. A indústria não tem muito interesse nos velhos fumantes. Eles já estão viciados. Eles já fizeram as suas doenças. Eles não querem saber disso. Não querem falar sobre isso. Então, eles querem que o público jovem comece a usar. Afirma Ana Menezes, epidemiologista e pesquisadora da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas.
Desde 2009, a Anvisa proibiu a venda, a importação ou a propaganda de cigarros eletrônicos. Mas essa decisão voltou a ser analisada porque existem 19 projetos de lei sobre cigarros eletrônicos em análise no Congresso Nacional. 19 projetos de lei. Alguns desses devem ser para regulamentar, né? Vender, botar imposto. Outros para poder proibir. Aí, ó, raio-x do cigarro eletrônico. A porcentagem de usuários por população do Brasil. Ó, consumo por sexo. 10% dos usuários são homens. 4,8% mulheres. Né? Consumo por região. 11,2% no Centro-Oeste. 11,2% das pessoas consomem. No Sul, 10,2%. Sudeste, 6,6%. Norte, 6,4%. Nordeste, 6,1%. Aí eu sempre pergunto, por que Centro-Oeste e Sul? Sim. Sim. São as duas regiões, historicamente, que ainda têm um número maior de fumantes. Norte e Nordeste, menor. Sempre foi assim, até na época, no meio da década de 1980, que você tinha 29% da população brasileira fumante. 30%, pô. 3 em cada 10, era muita coisa. Aí desses 30 em cada 10, você vinha para o Nordeste, era 1,5%. Né? 1,5%. 1,5% não, 15%, né? É. 15%. Consumo, perdão, por idade, em anos, 20, quase 20% de 18 a 24 anos. 35, 34, 10. 35, 44, 3. 45, 54, 3. 55, 64, 1,9. E mais de 65, 1,6. Bem diluído aqui, né? Bem diluído, na verdade. Certo? Então essa é a proposta, os impactos da popularização do consumo de cigarros eletrônicos pelos jovens brasileiros. O que é que nós vamos fazer agora, para não perdermos a rotina? Vamos planejar. Planejem que nós voltamos já. Tá bom? 15 minutinhos para poder fazer tudo. Vamos lá, daqui a pouco eu volto.
cigarros eletrônicos e todas as suas mazelas, requenguelas e tal. Vamos lá? Opa, deixa eu aparecer aqui, né? Agora estou aqui. I'm here. Pronto. Estou aqui. Vamos lá? Cadê as pessoas de casa? As pessoas daqui já estão preparadíssimas para produzir. Vamos? Vamos? Então o tema é o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. O tema é os impactos da popularização do consumo de cigarros eletrônicos pelos jovens brasileiros. Mas de vez em quando tem um nem maior, né? Porque pode ser que venha também, como 2018. Apesar de que a divisão está claríssima e não precisa de nenhuma outra agonia a respeito disso. Qual é o tema central aí mesmo? Exatamente. Só, né? Pode ser popularização do consumo de cigarros eletrônicos, né? Para poder equilibrar. Porque impactos e jovens brasileiros seriam os delimitadores, né? Popularização do consumo, impacto da popularização do consumo também poderia ser um delimitador. Não tem muito problema não. Certo? O pessoal de casa tá vendo, está assistindo, está acompanhando ou não? Certo, vocês estão acompanhando, muito bem. Então, os impactos da popularização do consumo de cigarros eletrônicos pelos jovens brasileiros. E aí, o consumo de cigarros eletrônicos entre jovens brasileiros e dois impactos disso. Né? Dois impactos disso. Certo? Primeiro impacto, a gente poderia escolher ameaça à saúde. Claro, porque aí, né, é um argumento técnico, né? Todo mundo que consumir cigarro eletrônico vai ter impacto na saúde, não tem como, né? Todo mundo consumir. E aqueles que consumirem porventura podem vir a ter acesso ao cigarro comum, né? Podem vir a ter acesso ao cigarro comum. Não esqueça que isso aí é uma versão, não está nem mais certo nem mais errado do que você fez. Só é uma versão diferente, provavelmente, né? Então, o primeiro impacto da popularização do consumo de cigarros eletrônicos entre os jovens brasileiros é a ameaça à saúde. O segundo impacto da popularização do consumo de cigarros eletrônicos pelos jovens brasileiros é o acesso ao cigarro comum, né? Vai aumentar o número de fumantes. Então, primeiro argumento que demonstra que a ameaça à saúde é o impacto dessa popularização poderia ser a ideia de que a ilusão de que o cigarro eletrônico causa menor dano. Ou seja, o discurso publicitário era esse, de que causava menor dano porque ele tinha apenas nicotina. Mas a quantidade de ingestão diária de alguém que consome cigarro eletrônico é inclusive incontável. É inclusive incontável porque o maço, se sabe exatamente quantos cigarros se fumou, quanto tinha de nicotina em cada cigarro, quanto aquilo trouxe de peso ao contexto ali. Então, está marcado isso, está marcante isso. Mas o menor dano não há. Maior consumo de nicotina do que com o produto convencional. Se tem 1 miligrama em cada cigarro, a pessoa conseguiu lá 15 tragadas por cigarro, são 300 tragadas de 1 miligrama por maço que é colocado. No cigarro eletrônico chega a 3 vezes mais, porque o menor tem 3 miligramas e cada potinho que tem ali, a quantidade de ml consegue se estabelecer ao em torno de 400 a 500 tragadas. 1.500 tragadas ao invés de 300 com um maço. Cada maço de cigarro equivale a 5 numa quantidade que é vendida do cigarro eletrônico. Então, a quantidade de nicotina que a pessoa é exposta
é muito maior, cara. Então, se a quantidade de nicotina exposta é muito maior, naturalmente essa pessoa vai ter maior virulência na atitude, ou seja, ela vai ficar mais facilmente viciada, né? Se expõe à substância é muito mais fácil. Possibilidade de crescimento dos gastos com doenças respiratórias no SUS. A tendência é que isso ocorra por uma razão simples, as pessoas estão consumindo em excesso. Muito em breve vão começar a acontecer, se já não começaram a acontecer, os problemas relacionados a esse contexto. Revive os tempos áureos do cigarro, hoje em baixa. Isso que é importante no acesso ao cigarro comum. O cigarro está em baixa, o cigarro, como eu disse a vocês, se tornou um artefato antissocial, de difícil gerenciamento, de difícil organização, de difícil organicidade, certo? Você pode citar a década de 1960, 1970, os filmes. Você pode citar um filme específico. Tem um filme que a cena, o personagem principal, me esqueci, mas o filme é Casablanca, né? Ele começa o filme fumando cigarro, ele termina o filme fumando cigarro. Mais ainda do que esse filme, eu posso indicar para vocês a série Mad Men, multi premiada da HBO, não, da AMC. Pink Blinders também, né? Pink Blinders também na época. Todos fumavam praticamente. Mad Men também é assim. Mad Men começa a série em 1959. Acompanha o crescimento do mercado de advertising, né? De publicidade nos Estados Unidos nessa época daí. E todo mundo fumava, né? E nessa série é chocante. Tem mulheres fumando. Mulheres grávidas fumando na série. É claro que era de cigarro de água, né? Só o vapor, mas assim, para alegorizar. E é assustador, né? Porque pra gente, hoje a gente sabe o mal que isso faz. Na série, o pessoal fuma o tempo todo. Então, a melhor cena da série para mim, com relação ao cigarro, ela pela terceira ou quarta temporada, o personagem principal, Don Draper, ele está completando 40 anos, vai fazer um check-up. Aí ele está sentado na maca do médico, né? Ele está sentado, está sem a camisa. Aí ele tá sem a camisa, aí o doutor diz assim, só um minuto, Dom. Aí ele, tudo bem. Aí ele pega aqui o maço, acende o cigarro, fuma o cigarro, aí segura, fica segurando assim. Aí o médico vem, diga, respire, diga 33, ele 33. Quando a tela abre, o médico tá fumando também e examinando ele. Gente, loucura, totalmente fora de senso. O lobby da Associação Nacional do Tabaco nos Estados Unidos era enorme até a década de 70. É um absurdo o lobby que se tinha, a quantidade de dinheiro investido. Né? Você tem a banalização do consumo e relativização das consequências. Por quê? Porque tem os cheirinhos, tem glitter, tem um monte de fica quentinho, tem várias coisinhas que podem fazer com que as pessoas não consigam atribuir o problema sério que é o cigarro eletrônico. E mais, risco de vício em uma das substâncias mais virulentas, a nicotina. Não esqueça que virulência é a capacidade que um produto tem de viciar a pessoa. É usado, obviamente, muito mais para substâncias que são tóxicas. Isso sem dúvida, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Vocês fizeram? Querem tirar alguma dúvida? O que é que ficou interessante para vocês? O que é que não ficou? Me expliquem. Me expliquem o que vocês acharam. Hein? Boa, Jorginho, boa. Porque aí nesse caso, né, essas duas estratégias são bem óbvias, porque não só os textos de apoio falam, mas são as que mais têm conexão com o assunto que a gente está desenvolvendo, né? Que é a ideia prioritária, primordial de ameaça à saúde, e a saúde são de todos que têm contato com o cigarro eletrônico estão arriscando a saúde, principalmente se torna um hábito constante.
E o acesso ao cigarro comum, que é um outro risco, porque o cigarro comum não só tem a nicotina, mas tem 4.000 outras substâncias tóxicas. Tem todo aquele tipo de trabalho que foi feito já nos últimos 20 anos para fazer com que as pessoas fumem cada vez menos, e isso tem melhorado, isso tem conseguido cada vez mais adeptos no mundo, e agora o cigarro eletrônico trabalha esse tipo de retorno, vamos dizer assim, né? Esse tipo de retorno. Vamos começar com uma série, né? Tem uma série que muito sucesso faz na HBO chamada Euforia, e que os personagens praticamente todos consomem cigarro eletrônico. Todos. O comportamento dos jovens na série Euforia, todos praticamente consomem cigarro eletrônico. Né? Consomem cigarro eletrônico. 2D1, o conceito de medicina preventiva. O que é medicina preventiva? É buscar outros mecanismos para fazer com que as pessoas previnam o aparecimento de doenças que tenham de ter a assistência do sistema de saúde. Então a pessoa ela acaba por se prevenir antes da problemática acontecer. E por fim, nós temos o dia 31/5, Dia Mundial de Combate ao Fumo, aí de combate ao tabagismo, também é a expressão. Fumo ou tabagismo. Tudo bem, pessoas? Alguma dúvida? Falem comigo. Alguém usou algum repertório diferente? Quê? Quero não, meu amor. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos ver aqui uma introduçãozinha para a gente fechar nossa aula de hoje. E aí esse tema é importante que ele seja feito, né? Eu acho que esse e educação financeira acabam sendo os dois mais importantes da apostila de temas juninos. Esse pela atualidade, o outro pela lei da educação financeira. É obra aí do governo Bolsonaro também, a educação financeira, então é importante fazer. Certo? Não esqueçam, essa é a estrutura da nossa introdução, sempre bateremos nessa tecla para você não esquecer. Contextualização, tese, projeto. Contextualização é a formatação do repertório. A tese é o posicionamento. Ideias escolhidas no projeto, que são os temas dos desenvolvimentos. Perfeito? E aqui, ó, não é cortina de fumaça, né? Cortina de fumaça geralmente é uma expressão usada com o objetivo de estabelecer a ideia de que há algum tipo de situação escondida, há algum tipo de realidade escondida num problema, numa situação problemática, difícil, né? Já Rafa chegou aqui, deixa Rafa registrar o planejamento. Pronto. Não é cortina de fumaça, ou seja, tá aí para todo mundo ver o problema do cigarro eletrônico. Não está escondido, né? A série americana da HBO Max, Euforia, mostra o tempo inteiro jovens e adolescentes ingerindo nicotina via cigarro eletrônico. Contudo, a popularização do consumo desse artefato entre os brasileiros é altamente perigoso e precisa ser coibido no país. Com efeito, é significativo refletir sobre os impactos na saúde que esse produto gera, bem como o quanto os vapers, né, podem aproximar a juventude do cigarro comum. Vapor aí como sinônimo de cigarro eletrônico, é uma forma de chamar, de se referir ao cigarro eletrônico. Certo? A série da HBO, a tese
projeto e as ideias que vão ser desenvolvidas. Bem sucinta, tá? Bem direta, bem clara, nada espalhafatoso. É assim que a gente tem que escrever pessoas lindas e maravilhosas. Tudo bem? Perfeito? Alguma dúvida? Acho que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um segundo, pessoas. Pronto, gente, beleza. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida direitinho? Não, tudo certinho, né? Beleza? Tem esquema para fazer. Acho que ainda temos mais uma aula para poder fechar essa parte. Aí vamos usar a apostila de temas conservadores para falar de homeschooling, militarização das escolas, esses temas pós-porte de armas que precisamos falar. Deixe sua presença aí, por favor. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.